Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, eu recebi aqui a dica do Rogério Lima, mas eu já tinha lido uma matéria parecida com essa, porque está em todas as os portais de informação, né? Afinal de contas, isso aqui para a esquerda, para a grande mídia podre, é uma grande vitória. Mas agradecendo aqui o nosso irmão Rogério Lima, que foi o primeiro a enviar essa dica, né? Ela tá aqui, a gente vai ver a dica que está no O Tempo, né? No site O Tempo. E ele diz o seguinte, ó: eleições 2022, TSE proíbe campanha de Bolsonaro de chamar Lula de ladrão. Ministro Paulo Sanseverino concluiu que peça viola preceito constitucional da presunção da inocência. Bom, meus irmãos, matéria muito recente, de 13 de outubro de 2022, né? 13, mas olha só. Você viu aqui no Brasil acontecer várias coisas absurdas, né? Como por exemplo, pessoas por fazerem críticas, inclusive parlamentares, serem presos, não é? No caso do Lula, nós sabemos que a lei, né, que diz que ninguém é culpado até que se prove é diferente, porque no caso dele foi feita uma investigação, envolveu milhares de agentes, Polícia Federal, o cara foi investigado, foi comprovada a sua culpa e ele foi condenado e chegou a pagar a pena. Pois bem, mesmo diante de tudo isso, eles querem tratar como eu e você. Não, você nunca foi preso, mas é a mesma coisa. Porque você é inocente até que se prove o contrário. Mas olha só, o Lula foi provado. Simplesmente fizeram uma manobra política para pegar tudo que foi provado, tudo que foi investigado, jogar no lixo e dizer, olha, esse juiz que condenou não tinha jurisprudência para isso. Se houvesse bom senso, né, se não houvesse uma torcida para um lado, era simples ter resolvido esse problema. Pegaria, se existe realmente esse vício no processo, passaria o processo para um juiz onde tem a jurisprudência. Por exemplo, não podia ir lá no Paraná, então passa lá para o Rio de Janeiro, passa para São Paulo, passa para Brasília, para onde fosse, e o juiz só teria que assinar, porque já foi julgado, já foi provado os crimes. Não tem o que se discutir. Mas o Brasil realmente virou uma bagunça, família. Realmente virou uma bagunça. Não é de hoje que, infelizmente, né, a nossa força mais pesada da justiça, que deveria justamente ali ser mais um braço da democracia, tem se desviado da sua função há muito tempo. Deixa eu ler essa matéria aqui para que não diga, mas vocês sempre faz a cabeça dos inscritos. Não, vamos falar aqui o que é que eles estão falando, para você entender. Ó. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, proibiu a campanha do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição, de continuar veiculando na televisão uma propaganda que trata o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, como ladrão. A decisão liminar é do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que apontou que a peça descumpre a regra constitucional que prevê que qualquer brasileiro é inocente enquanto não houver sentença penal condenatória, com trânsito em julgado. No caso de Lula, suas condenações na Lava Jato não transitaram em julgado, pois foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui é uma desinformação, meus irmãos, porque o cara foi condenado. Ela foi transitada em julgado, tanto é que ele começou a cumprir a pena. Então, repito, uma manobra que foi feita aí, e ao invés de passar o inquérito, o processo, para a mão de onde supostamente tem a jurisprudência, não, simplesmente anula-se tudo. É um absurdo que a gente está vivendo aqui, família. E, infelizmente, mais uma vez, eu tenho que dizer, até porque eu não sou bolsonarista, né? O Bolsonaro está sendo vítima da própria fraqueza dele. Se ele tem reagido, né? Se ele tem feito, pelo menos, a justiça valer, e ninguém está dizendo aqui pro cara dar golpe, nada eu nunca apoiei isso. Jamais. Se tá ruim com o sistema democrático, imagine com a ditadura. Agora, a questão é, meus irmãos, que quem muito se abaixa, o bumbum aparece. Isso é ditado aqui das antigas. E essas coisas foram acontecendo. O próprio Bolsonaro disse, não, eu acabei com a Lava Jato. É óbvio que se ele fez isso, acabou com a Lava Jato. E eu não preciso colocar vídeos aqui, até porque agora nós temos consciência que, dentre esses maus que estão diante da nossa nação, o melhor é o Bolsonaro, né? Mas o cara disse em alto e bom som que acabou com a Lava Jato. Então isso fez o quê? Gerou efeitos colaterais, meus irmãos. Tudo que a gente faz nessa vida, de bom e de ruim, gera efeitos colaterais. Quando você ajuda uma pessoa que está necessitada e essa pessoa se recupera e ela vê você precisando, o que é que ela faz? Ela te ajuda. A mesma coisa se você fizer mal a uma pessoa. De repente você está numa situação precisando,
né? E aquela pessoa vê, você lembra o que você fez comigo? E ferra ainda mais a tua situação. Isso acontece, pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso é que a Bíblia nos ensina, né? Amai uns aos outros como eu vos amei. Amai ao próximo como a ti mesmo. Tudo isso a Bíblia nos ensina, porque é bom para nós mesmos, meus irmãos. Quando a gente, né, como o ditado diz, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Então é basicamente isso. O Bolsonaro, ao enfraquecer a Lava Jato por causa de treta com o Moro, porque ia investigar pessoas próximas a ele, ele mesmo falou, eu não vou deixar ir pra cima da minha família. Gerou isso aí, um mal maior, que é o Lula. Um mal que não só vai afetar ele, porque o Lula já ameaçou, já disse, olha, a gente vai ver se você é honesto mesmo, porque eu vou quebrar todos os seus sigilos. E aí, meu irmão? E eu acho, né, eu já falei isso aqui, tem gente até que não gosta, nossa, Davi, parece até que você tá contra, mas eu entendo, meus irmãos, que o Lula não poderá governar com uma oposição tão forte, ainda mais sendo maioria no Congresso, como é o Bolsonaro agora, né? O pessoal mais de direita, mais conservador, que foi eleito agora maioria no Congresso. O Lula não vai conseguir governar com uma oposição tão forte, principalmente com as pessoas prontas para protestar nas ruas. Vai ser milhares nas ruas sempre que ele querer, né, aprovar alguma coisa absurda. Então eu acho que ele precisa desmoralizar o Bolsonaro. E a única forma de fazer isso é metendo ele na cadeia. Então, meus irmãos, veja, né, isso aqui serve de exemplo para nossa vida também. Não é só questão de política não, serve para nós também, para a gente perceber isso. Meus irmãos, é por isso que quando você enfrenta o mal, você tem que estar limpo, você tem que andar no caminho reto. Porque do contrário, meus irmãos, a mínima coisinha que você faz, jogam contra você. A gente viu tantos aí, né, eu sempre cito aqui o Gabriel Monteiro fazendo um excelente trabalho ali, denunciando a máfia ali que existe nos hospitais, máfia de reboque, tudo que a gente sofre aí. Quem é que não já teve um carro multado, né? Uma multa chegou em casa de forma absurda, o seu carro é preso às vezes porque você atrasou o documento, aí te obrigam a pagar o guincho do carro, um absurdo, né? Tudo isso tem alguém lucrando e levando muito com isso. O cara denuncia tudinho, mas aí por causa de uma particularidade, de um erro, né, particular dele, olha o que gerou. Então eu vejo a mesma coisa aqui no Bolsonaro, meus irmãos, infelizmente. Não poderia a justiça especializada permitir que os partidos políticos, coligação, candidatos, participantes do pleito deixassem de observar direitos e garantias constitucionais do cidadão durante a exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito na rádio e na televisão, utilizando-se como justificativa a liberdade de expressão para realizar imputações que, em tese, podem caracterizar crime de calúnia, injúria ou difamação, ou que não observem a garantia constitucional da presunção da inocência, diz a decisão de Sanseverino. Meu irmão, a verdade é que hoje está de um jeito, né? Que inclusive a gente já falou disso aqui também. Estavam falando, já que a gente não tem o direito, né, de se defender, de comprar a sua defesa, muitas pessoas, quando chegam em casa e se vê diante de um assalto, usam o carro para se defender, né? Joga em cima do bandido. E até isso os caras querem tirar agora. Se você fizer isso, não vai ser mais legítima defesa. Olha o absurdo que estão fazendo, família. A gente falou disso aqui, é outra matéria. Aqui eu vejo basicamente a mesma coisa. Vai chegar o ponto que você, cidadão, porque começa assim, ó. Já estão fazendo com os grandes, imagine com nós, os pequenininhos, né? Eu, você... Já estão fazendo com os grandes, o presidente atual, já estão fazendo isso. Olha, presta atenção. Estão fazendo isso com o atual presidente que ainda está sentado na cadeira de poder. Ainda pode mexer os pauzinhos. Agora, imagine conosco, meus irmãos. Tá chegando a um ponto, é isso mesmo, tá chegando a um ponto que o ladrão te rouba e você diz, ei ladrão, pronto, você é que vai ser processado. Porque afinal de contas ele não foi julgado ainda, você tá chamando o cara de ladrão, então quem vai ser processado é você. Principalmente se ele gravar você falando. Olha a que ponto a gente tá chegando. Quando a gente diz que o poste tá mijando, né, no cachorro, não é brincadeira não é maneira de falar não. De fato, a pipa é quem empina o menino. O ministro pontuou que a Constituição Federal é clara ao estabelecer o marco temporal final da presunção da inocência, nos termos do artigo 5, de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Para Paulo Sanseverino, a ilegalidade da propaganda impugnada encontra-se na utilização de expressões corruptos e ladrão atribuídas abusivamente a Lula. É bom que nem disfarça, né? Já coloca logo, é abusivo tá fazendo isso com Lula. Meu Deus do céu. Com isso, o ministro determinou a suspensão imediata da vinculação da propaganda na TV, seja no programa eleitoral ou em sessões nos blocos da programação, com o estabelecimento de uma multa de R$50 mil por cada divulgação.
Você tem ideia, meus irmãos, do que é que vem aí pela frente? Eu tenho dito isso pra vocês, meus irmãos. Não é brincadeira não, não é coisa de porque o cara é a favor disso ou a favor daquilo. O governo não foi bom, nós sabemos disso, eu sempre friso isso. Tanto é, e eu acredito que por mais bolsonarista que alguém seja aqui, deve reconhecer que se o Bolsonaro tivesse saído melhor, né? Tivesse ido melhor aí em várias questões, principalmente econômica, esse PPI aí, o cara passou aí os últimos 3 anos dizendo, não posso mexer, e aí quando é na época da eleição mexe, né? Isso fez ele perder muito voto. Teve aquelas motocicletas também, uma falta de noção, como eu já expliquei também em outros vídeos, deveria ter feito a pé, passando pelos bairros mais pobres, porque o eleitorado dele é o eleitorado dele, ele não vai perder voto desse eleitorado, ele tem que conquistar aqueles outros, né, que estão pensando em votar num cara como o Lula. Então teve várias falhas, né? Não vou nem falar do mal terrível que a gente enfrentou, porque isso não foi culpa dele, né? A gente viu que ele, ao contrário, lutou para que o patrão, para que o empregado pudesse trabalhar, e foram os governadores, principalmente de esquerda, que foram arbitrários. Então colocar essa culpa aí no Bolsonaro não existe. Mas esses outros pontos, né, meus irmãos? A CPI Lava Toga, ele deveria ter feito também a força que fosse necessário para ser implementado isso, e tudo isso hoje está se virando contra ele. É isso que eu quero, meu irmão, que independente de partido, de tudo isso, né, que a gente infelizmente é obrigado a escolher diante da situação, eu quero que vocês prestem atenção nisso, meus irmãos, porque também serve para a nossa vida particular. Tudo que a gente faz de bom e de ruim vira-se por cima de nós, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde. E a gente tá vendo isso aí, literalmente, né? As leis do jeito que estão hoje têm interpretação para basicamente tudo. É por isso que é essa briga, né, dos advogados, quando é com pessoas comuns como eu e você, quando é nas esferas mais altas, né, nos parlamentares, aí é que a briga é grande mesmo. Mas você vê que do jeito que a coisa tá, dá para se fazer basicamente o que quer, é a interpretação que se faz, porque tem muita lei. O problema, às vezes a pessoa diz, o Brasil não tem lei. Não, ao contrário, meus irmãos, o Brasil tem muita lei. A verdade é que a nossa Constituição, ela tá envelhecendo e ela tem tanta coisa, porque você vê, a cada ano que vai passando, quantas emendas constitucionais vão sendo colocadas ali. E isso vai criando uma bagunça, meus irmãos. Você bota duas pessoas que defendem dois lados diferentes e a discussão dos dois nunca mais acaba. E cada um, né, dois advogados bons, cada um com base na própria Constituição. Por quê? Porque tem lei demais. Né? Quantos anos a gente tem? Eu tô com 38. Né? Tem gente aqui com 50, tem gente com 60. E desde quando vai se mexendo, colocando uma regrinha aqui, outra ali. E a gente chega nessa situação terrível, meus irmãos, que a gente tá vendo claramente a balança pendendo para um lado, né? E a pergunta é, por qual motivo? Porque pegaram ficha suja, cadê aquela lei, né, do ficha limpa, que você fosse ficha suja não podia? Cadê tudo isso? Não pode mais nada, tira um cara condenado, tira literalmente o cara da cadeia, bota o cara para concorrer, e ainda por cima, quando se fala dos crimes que o cara cometeu, aí ainda o cara é processado, 50 mil reais. E aí, meus irmãos, o que é que você tem a dizer sobre isso? Eu não tenho muito o que falar, né? Felizmente, meus irmãos, olha, a gente já está respondendo um processo, como eu disse para vocês, né? Quem puder ajudar, eu vou deixar o link aí na descrição. A gente colocou aí aquele que eu nem gosto, família, o Pix, né? Eu nem uso, né? Mas eu coloquei aí um Pix e coloquei também as formas que você pode ajudar. Então, quem puder ajudar, família, inclusive esse dinheiro é para pagar advogado. É um processo que eu tenho certeza que a gente já ganhou, né? A gente vai ganhar, mas de todo jeito tem que pagar advogado. E outra, né? Já fazem isso, que é pra cansar. Olha, faz o cara calar a boca aí. Foi a governadora, a candidata a governadora daqui, a Marília, espero que perda, né? Aqui em Pernambuco você já tá vendo qual é a pior, você que é de Pernambuco. Marília, sem dúvida, família. Infelizmente fizeram duas esquerdas chegar, né? Tanto a Raquel como a Marília. A Raquel foi uma péssima prefeita. Se for eleita vai ser uma péssima governadora. E a outra que tá aí é pior ainda do que ela. É terrível, família, é terrível. E você já vê aí a opressão, né? Já quer logo processar, vamos processar. Por quê? Pra calar as pessoas. Então é isso que vem aí pela esquerda, meus irmãos. Isso aí demonstra o que é a esquerda. Com eles não tem argumento. O negócio deles é criminalizar a tua opinião. Tá aí, né? Até uma propaganda eleitoral do atual presidente falando dos crimes que o cara cometeu. Não, tira, eu vou multar. Então, meus irmãos, tá fácil escolher, realmente tá fácil. A gente hoje, dessa vez, a gente não vai poder ficar omisso, né? Não vai poder, eu não vou nem participar do processo porque tem um mal maior aí, na nossa frente.
Tá aí a Argentina, os nossos irmãos argentinos que já foram aí um dos países que fazia parte da elite, né? Agora tá aí os caras revirando lixo. E isso vai acontecer com o Brasil se a gente não abrir os olhos. Certo, meus irmãos? Então um vídeo simplesinho, sem edição, batendo esse papo com vocês. A gente vai terminando por aqui. Fiquem com Deus, um abraço e seguimos juntos, meus irmãos. Fui!